Olá pessoal, vamos ver aqui agora um assunto que é a continuação da aula passada sobre ângulos. E hoje nós vamos ver ângulos opostos pelo vértice. Vamos ver como é que é essa definição de ângulos opostos pelo vértice. Dada a definição é que nós temos dois ângulos que são opostos pelo vértice, se somente se os lados de um deles são as respectivas semirretas opostas aos lados do outro. Vamos explicar aqui essa definição, tá? Bom, gente, vocês têm aqui, deixa eu colocar aqui outros dados para a gente explicar bem melhor. Vocês estão vendo aqui duas retas concorrentes, ou seja, elas estão cruzadas, né? E o ponto de interseção delas é o ponto O, é esse pontinho aqui, ó, certo? Esse pontinho aqui que eu estou pintando de vermelho, ok? Então, se você apagar aqui do ponto O para a esquerda, vai sobrar só isso aqui, né? Sobrar só essa região aqui. Então, você tem do ponto O, passando pelo ponto A, ó, esse aqui é o ponto A, nós temos uma semirreta OA, que ela se representa dessa forma aqui. A representação da semirreta OA está aqui, tá? A representação da semirreta OC, OC, é essa representação aqui, ó. Deixa eu riscar aqui em cima dela, ó. Tá aqui OC, né? É essa retinha aí, tá? Semirreta, chamada semirreta. Por que semirreta? Porque ela tem um começo, né, que é no ponto O, e não tem fim. Então, essa semirreta OA e OC, elas são opostas, ó, porque uma começa aqui no ponto O e segue para cá, passando pelo ponto A. E a outra começa aqui no ponto O e segue para cá, passando pelo ponto C. No caso de OB aqui, dessa semirreta, e essa é a mesma coisa. Eu explicando essa daqui, você entende as outras duas, tá? Ó, semirreta OA começa no ponto O, vai infinitamente, passa pelo ponto A e segue infinitamente. Semirreta OC começa no ponto O, segue infinitamente, passando pelo ponto C. Então, essas duas semirretas, essa e essa aqui, são opostas. Está aqui, ó, opostas, né? Como também a semirreta OB e OD. Ó. OB e OD, ok? Note uma coisa, que essas semirretas, elas são um prolongamento de uma da outra, né? Elas estão na mesma linha. Elas são semirretas colineares. Ó, vocês prestem atenção nesse nome aqui, ó. Certo? Vou escrever aqui. Colineares. O que é isso, professor? Estão numa mesma linha. Ó, có quer dizer colineares, có quer dizer mesma, e linear, linha, né? Colineares, ok? A escrita aqui é muito devagar, mas é porque é assim mesmo, né? Quando a gente tiver uma lousa digital, uma mesa digital, a gente escreve mais ligeiro, mas enquanto não chega, né, vamos escrever assim mesmo. OB e OD também são semirretas opostas. Ó, quando você tem aqui OA e esse sinalzinho em cima, essa setinha, quer dizer que ela começa no ponto O e ela segue passando pelo ponto A. Isso aqui é a representação de uma semirreta. Isso aqui é a representação de uma semirreta. É a notação, né? Se eu não quiser desenhar uma semirreta, eu escrevo dessa forma, tá? E coloco a setinha em cima, uma semisseta, né? Ela começa no ponto O e passa pelo ponto A e segue infinitamente. Está aqui, ó, certo? Ok, então vamos para frente. Então essas semirretas opostas aqui, elas formam esses ângulos aqui, ó. Esses ângulos que estão pintadinho, né? Sinalzinho vermelho aqui. Então nós temos o seguinte, que o ângulo AOB, que é esse ângulo aqui, ó, que é esse ângulozinho AOB, é esse ângulozinho aqui, AOB, e COD, ó, COD é esse daqui, COD, ó, COD,
COD. É esse ângulo aqui, viu, gente? Então, eles são o quê? Opostos pelo vértice, ok? São opostos pelo vértice. Então, pessoal, esses ângulos opostos pelo vértice, eles são iguais, tá? Eles são iguais. Eu não coloquei aqui, mas são iguais. Mas vamos por exemplo, tá? Vamos por exemplos aqui. Nós temos duas semirretas, duas retas aí cruzadas, duas retas porque elas têm setinha em todas as duas, nas duas extremidades, né? Então nós temos aí esse ângulo, tá? Nós temos esse ângulo aqui. O valor desse, vamos supor, né? Vamos supor, gente, que esse ângulo aqui seja um ângulo de 30 graus. Pronto, vamos escrever aqui 30 graus, ok? Qual seria o valor desse ângulo aqui? Né? Qual seria o valor desse ângulo aqui? O valor desse ângulo aqui, gente, também será 30 graus. Ok? Também será 30 graus. Tá? Então, eles são ângulos opostos pelo vértice. Ângulos opostos pelo vértice têm medidas iguais, tá? Esses dois ângulos aqui são opostos pelo vértice. Professor, e esse daqui? Olha aqui, muito bem, boa observação. Esses ângulos aqui também são opostos pelo vértice, ó, tá? Agora, se eu sei que esse aqui é 30, esse aqui eu posso saber quanto é que ele é, pessoal. Por quê? Porque quando eu tenho uma reta aqui, ó, duas semirretas opostas, né? Uma vindo para cá e a outra vindo para cá, numa mesma linha. Então, eu tenho um ângulo 30 e tenho esse ângulo. Então, esse ângulo todinho aqui, gente, ó. Esse ângulo todinho aqui é um ângulo de quê? De meia volta. Ou seja, quanto é um ângulo de meia volta? É igual a 180. Então, se eu tenho 30 aqui, esse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulozinho aqui, deixa eu desenhar mais. Esse ângulozinho aqui vai medir 150 graus. Tá? Esse ângulo aqui mede 150, porque a soma com esse 30 dá 180, que é o ângulo todo. Logo, se esse ângulo aqui é 150, esse aqui de baixo, que é oposto pelo vértice, também é 150, porque são ângulos opostos pelo vértice, ok? Então, vamos aqui para o próximo exemplo. Eu tenho aqui outro exemplo, bem semelhante ao primeiro, e vamos supor que esse ângulo aqui seja 40 graus, pronto, 40 graus, tá? Ora, se esse ângulo aqui é 40 graus, quanto é que mede esse? Quanto é que mede esse ângulo? 40 graus também. Por quê? Porque são ângulos opostos pelo vértice, ok? Ângulos opostos pelo vértice, né? Lembrando que esse aqui, ó, e esse aqui também são opostos pelo vértice, ó. Esse ângulo aqui junto com, e esses dois ângulos são opostos pelo vértice. Ora, se eu tenho aqui 40, esse ângulo aqui vai ser 140. Por quê? Porque 140 com 40 dá 180, porque esse ângulo aqui todinho, ó, é um ângulo raso. Esse ângulo aqui todinho é um ângulo raso. Já foi explicado o que é um ângulo raso em aulas passadas, muito exaustivamente, né, gente? Vamos aqui para o outro exemplo, do mesmo jeito. Suponhamos que esse ângulo aqui, ó, suponhamos que esse ângulo, eu vou dizer que ele é 135 graus. Pronto, ele é 135 graus. Ora, qual é o valor desse ângulo aqui, ó? O ângulo oposto pelo vértice, oposto a ele, também vai ser 135 graus, né, gente? Porque são ângulos opostos pelo vértice, ok? Ó, 135 graus. O outro exemplo também é a mesma coisa. O valor que eu colocar aqui vai ser o valor daqui de cima, tá? O valor daqui é igual ao valor desse daqui. Ora, se eu pegar dois ângulos aqui, ó, dois ângulos consecutivos aqui, eles vão dar 180, porque um ângulo desse aqui, esse ângulo inteiro, é 180, que é o ângulo de meia volta, né? Aí o outro ângulo também é meia volta. Então, nós já temos aí bastante subsídio, né, para fazer a atividade, tá ok? Vamos lá para a atividade.
Atividade de geometria. Calcule o valor de x nos seguintes casos. Nós temos aqui, gente, ó, duas retas concorrentes, né? E eu tenho aqui esse ângulo que é 40 graus e esse aqui que é oposto pelo vértice. Você sabe o valor de x, ele está pedindo o valor de x. Ora, ângulos opostos pelo vértice são iguais. Ora, se esse daqui é um valor, esse aqui também vai ser o mesmo valor, né? Aqui, vamos para a letra C. Depois a gente volta para B. A letra C, ó, eu tenho 130 nesse ângulozinho aqui. E aqui eu tenho x. Ora, esse ângulo aqui todinho é 180. Se eu já tenho 130 aqui, você acha só o valor do x. Se o todo é 180, é meia volta, ok? Esse aqui eu tenho 40, mede 40, logo o valor de x é quanto? Ora, lembre-se que esse ângulo aqui todo é 180, que é o ângulo de meia volta, né? Ó, nós estamos trabalhando duas coisas simultaneamente, ângulos opostos pelo vértice e ângulos de meia volta, né? Ângulos rasos, ou ângulos que medem 180 graus. Aqui eu tenho o seguinte, ó, 50, aqui eu tenho 50, né? Ora, se aqui é 50 e esse ângulo todo aqui, ó, esse ângulo todo aqui é 180, ora, quanto é que mede esse ângulozinho vermelho aqui? Ora, se aqui é 50, esse ângulozinho vermelho tem que ser 130, né, gente? 130 graus, né? Olha, se esse ângulo todo aqui é 130 graus e o valor dele é 2x, quanto é o valor de x? O valor de x seria 2 vezes, né? O valor de x é um valor em que multiplicado por 2 dá 130. Então, 2x é igual a 130. Então, o valor de x aqui é 65, né? O valor de x... Mas por que, professor, que é 65? Ora, porque eu não tenho 2x. Então, 2 vezes 65 é quanto? 130, que é o valor do ângulo todo, tá? Então, eu tenho aqui 65 graus. Ó. O valor desse x é 65 graus. Agora, o valor desse ângulo aqui, ó, desse ângulo aqui, é que é 130 graus. Ele está pedindo só o valor do x, não está pedindo o valor do ângulo, né? Então, essa questão aí eu deixei justamente por último para vocês verem isso aí. Encontre o valor de x, y, z nos seguintes casos. Nos casos seguintes, faltou o S. Né? Então, nós temos aí, ó, esse ângulo amarelinho aqui, pintado de amarelo, é oposto por esse. Né? Esses dois ângulos são ângulos opostos pelo vértice, né? Esses dois amarelinhos. Esses dois azul também são opostos pelo vértice. Então, você vai encontrar o valor de x, y. Aqui do mesmo jeito, né, gente? Ó. Eu tenho aqui 32, esse ângulo lilás aqui é oposto ao ângulo amarelinho, que é o y, né? Esse ângulo x é oposto ao z, esse aqui é oposto a esse de cima aqui, né? Então, dá para você encontrar aí todos os valores numa boa. Na figura abaixo, digo o valor de x e dos ângulos com o arco amarelo. Olha, nós temos aqui um ângulo grande, que é 90 graus, está aqui o símbolo, e esse ângulo grande de 90 graus foi dividido em 3 pedaços, um de 20 e 2 pedaços que são iguais, ó, x e x. Quero saber quanto é o valor de x. Aqui eu tenho um ângulo de 90 graus, só que esse ângulo todo aqui, gente, ó, esse aqui é um ângulo de quê? De 180, ora, 180. Então, eu já tenho 90. Então, se eu tenho 90 aqui, esse 2x com esse x vai dar 3x, né, gente? Vai dar 3x, ó. 3x. E quanto é que vai ser esses 3x? Ora, professor, se aqui já é 90, só falta mais 90 para 180. Então, o 2x mais o x, que dá 3x, é 90 graus. Então, quanto é o valor de x? 3 vezes x é 90. Quanto é o valor de x? Ora, uma coisa multiplicada por 3 que dá 90 só pode ser 30. Então, x é igual a 30. Façam essa letra D, né? E temos aqui boa tarefa. Até a próxima.